Senhores telespectadores, visitamos hoje o concelho de Guimarães. Devo-lhes dizer que Guimarães é um dos mais importantes concelhos do país. Dos maiores, tem 272 km², dos mais povoados, tem mais de 160 mil habitantes, dos que têm maior riqueza monumental, dos que têm uma maior atividade económica, são os têxteis, é a cutelaria, é o fabrico de calçado, agora é o turismo. Bom, mas não é por nada disso que viemos a Guimarães. É porque em dezembro de 2001 a cidade foi elevada à condição de património cultural da humanidade. É uma grande distinção para uma povoação. Nós vimos aqui para festejar isso, para percorrer a cidade e já agora para formarmos o nosso juízo, se isto mereceu ou não ser um património cultural da humanidade. Devo dizer que não foi a cidade toda que foi elevada à condição de património cultural, foi o centro histórico. Mas, de facto, o centro histórico de Guimarães é uma verdadeira joia. Esta distinção concedida à cidade não foi assim um favor. Isto foi o resultado de 15 anos de trabalho, com todo o pormenor. Os telhados, os pavimentos, as varandas, as adufas, tudo quanto podia reconstituir o ambiente antigo da cidade foi amorosamente restaurado. Eu penso que o coração do centro histórico se pode considerar a Praça de Santiago. É hoje e sempre o deve ter sido, porque foi aqui junto desta praça que no século X, cerca do ano 950, portanto há muito mais de 1000 anos, uma famosa Condessa Mumadona Dias, é considerada a fundadora de Guimarães. Ela, por essa altura, fundou aqui o Mosteiro Duplex. Mosteiro Duplex queria dizer mosteiro para frades e para freiras. Era um mosteiro da Regra de São Bento. Bom, o monumento chegou até hoje, aqueles belíssimo claustro que estão a ver ainda é do Mosteiro da Mumadona, embora, é claro, com as transformações que os tempos lhe deram. E hoje todo o edifício é ocupado por um magnífico museu, o Museu Alberto Sampaio. Portanto, aqui à volta do mosteiro é que devia ser já o centro quando a cidade nasceu. Aliás, queria-lhes dizer uma coisa, essa ideia de que foi a Mumadona quem fundou Guimarães é uma ideia que é para, enfim, receber com todas as cautelas. Porque quando andaram aqui a fazer trabalhos nesta praça, apareceram os alicerces do mosteiro visigótico. Ora, se é visigótico, é do século VIII e a Mumadona é do século X. Portanto, 200 anos antes da Mumadona já existiria Guimarães. Outro monumento muito importante é o castelo do século X. Também se diz que foi fundado pela Mumadona para proteger o mosteiro, porque nessa altura os mosteiros eram saqueados por hordas de salteadores e, portanto, ela fez um castelo, aquela torre pelo menos seria desse tempo, pois, pelos séculos fora, foram acrescentando novas fortificações. Do século XI é a Capela de São Miguel, a capela ao pé do castelo. Olhem, há a lenda de que foi ali
que el rei Dom Afonso Henriques foi batizado. Não temos nenhum documento que diga que sim, também não há nenhum documento que diga que não, e é uma tradição constante, e é um dos orgulhos de Guimarães, a capela onde foi batizado o nosso primeiro rei. Há esta igreja aqui, esta igreja da Senhora da Oliveira. O que lá está hoje é do tempo do rei Dom João I. Diante dela está o padrão do Salado. O padrão foi para comemorar a vitória do rei Dom Afonso IV contra os mouros no Salado. E junto ficam os antigos passos do Conselho. Foram construídos por Dom João I. Embora depois o Dom Manuel fez muitas obras, é por isso que ele está cheio de esferas armilares e cruz de Cristo. Pois no século XVIII há muito monumento. Há aqui, por exemplo, a Igreja de Santa Clara. Hoje é a Câmara Municipal. Santa Clara, aquela fachada barroca, é desenhada por um mestre aqui de Guimarães. E lá está a nossa Santa Clara, como sabem, é a padroeira da televisão. A Igreja do Carmo, que é outra obra-prima da arte barroca, ou a Igreja da Misericórdia, dos fins do século XVII para o XVIII, que é um belíssimo templo, e muitos outros até já no perímetro do centro histórico, como o Claustro dos Dominicanos. O Claustro dos Dominicanos tem uma história especial que eu tenho muito gosto em contar. À entrada de Guimarães existia um convento dominicano. Bom, o convento existiu até à extensão das ordens religiosas em 1834 e depois ficou um bocado abandonado. Aqui não se instalou nada. O lugar foi utilizado e foi entregue a uma sociedade científica, uma sociedade histórica Martins Sarmento, sociedade constituída no ano de 1881 pelos admiradores de um grande sábio de Guimarães, um grande arqueólogo, Francisco Martins Sarmento. Martins Sarmento revolveu todas estas terras, recolheu as antiguidades e este jardim, este paço, é hoje o Museu Arqueológico com peças recolhidas na sua grande maioria por Martins Sarmento. O que é curioso é que quem cria o museu e a sociedade histórica não é o próprio Martins Sarmento, que não gostava de homenagens a ele próprio. São os amigos. Fazem isto para o homenagear. 3 anos depois, em 1884, iniciaram a publicação de uma revista, a Revista de Guimarães. A revista está aqui, desde o número 1, que aliás é o que eu tenho na mão, até ao número 110, creio eu. O número 1 tem um artigo de um vimaranense que foi um dos maiores historiadores portugueses de sempre, Alberto Sampaio, que é um artigo que se chama Resposta a uma pergunta. Bom, e a pergunta é esta: valerá a pena fazer uma exposição industrial? Ele depois tem um ensaio de uma grande lucidez, mas eu leio só a conclusão. Se os homens que vierem conseguirem ainda restaurar o trabalho agrícola e industrial, pode haver crises, mas elas serão passageiras, porque a massa da nação terá os elementos necessários para começar e viver o novo ciclo histórico. Este voto foi ouvido em Guimarães. Passados poucos anos, fez-se a grande exposição industrial de Guimarães. E esta terra, que era
uma terra a agonizar, uma vaga terra de ruínas de granito, entre silvas, entre bosques, onde já ninguém vinha, viu despontar as primeiras chaminés das fábricas, viu importar as primeiras bobinas de fio de algodão, viu realmente estabelecer indústrias por toda a parte. Hoje é uma das capitais dos têxteis em Portugal e fez-se uma cidade jovem, dinâmica, progressiva. Isto é para lhes dizer quanto pode uma revista e quanto pode uma colaboração de um homem notável. A revista, desde 1884 até 2000, ela não se interrompeu uma só vez. Neste nosso país, em que qualquer meia dúzia de anos parece mal, em que os portugueses, ao fim de meia hora de generosidade, já estão cansados, isto é um nobre exemplo. Isto é o exemplo a apontar e a seguir. Um dos grandes serviços prestados à cultura por Martim Sarmento foi a descoberta e a exploração desta cividade. Isto é um castro, fica aqui no alto do monte, e chamam-lhe a Citânia de Briteiros. Bom, tem aparecido aqui inúmeros objetos que nos mostram o que era a civilização castreja. Olhem lá embaixo, no Museu da Cidade de Martim Sarmento, está a Pedra Formosa. A Pedra Formosa fazia parte do monumento funerário, onde se incineravam ou enterravam os mortos aqui da Citânia. As datas indicam o 6º século antes de Cristo, portanto, 500 e tal anos antes de Cristo vir ao mundo. Depois os romanos também se instalaram por aqui e pouco a pouco, com a civilização romana, isto foi-se degradando e acabou por desaparecer. Já fora do centro histórico é o convento Santa Marinha da Costa. Santa Marinha da Costa foi fundada pela rainha Dona Mafalda, que era a rainha mulher do nosso rei Dom Afonso Henriques. Bom, é claro que do que fez a rainha Mafalda já pouco se vê, mas se olharem com atenção, por detrás das paredes modernas ainda se vêem ruínas antigas. Aí há casos em que se vêem 3 ordens de arcos. Ainda mais antigo que a rainha Mafalda é este jardim, que se olharem para o chão, veem aqui assim umas marcas onde não cresce a relva. Isto era só o seguinte, era uma residência de um patrício romano. Quando se fizeram as escavações para a restauração da pousada, apareceram as ruínas romanas. E o arquiteto, era o arquiteto Fernando Távora, deu uma lição. Fez o jardim, mas não apagou os vestígios das ruínas, porque é conjugando todos estes elementos, uma casa romana, depois além há um arco visigótico, depois aqui o século XII, a rainha Mafalda. É assim que se faz a história das cidades. Hoje, o convento de Santa Marinha da Costa é uma das mais belas pousadas que a Natur tem em Portugal.
Todo o convento está rodeado de um jardim. Tem milhares de camélias brancas e vermelhas. Agora estamos na primavera, a camélia já deu flor, como sabem, a camélia é a flor do inverno, mas vir aqui em dezembro ou janeiro é uma das coisas que nunca se esquecem mais. No século XVI, este convento era um dos mais ilustres sítios de Portugal. Funcionava como universidade, dava diplomas de licenciatura e os reis e os príncipes punham aqui os filhos a estudarem. Estou-lhes a falar numa varanda que se chama a Varanda de São Jerónimo. Tem ali um azulejo que representa um frade de Belém, Frei Jorge de Belém, que foi, portanto, dos Jerónimos de Belém, a dar aula a dois príncipes, ao infante Dom Duarte e a Dom António, prior do Crato. Prior do Crato, como sabem, ele quis ser rei de Portugal e acho que quem fez o azulejo era muito patriota porque lhe pôs a coroa sobre a mesa. Que pena que ele não a tenha podido pôr sobre a cabeça. Mas tudo isto é um encanto. Vêm agora aí os feriados de Abril e aqui fica um projeto. Vir até Guimarães e visitar a mais antiga e ao mesmo tempo mais jovem cidade portuguesa, património da cultura da humanidade. Um dos grandes orgulhos da cidade de Guimarães é ter sido a pátria de Dom Afonso Henriques. É uma tradição muito antiga. Realmente não existe nenhum documento que nos diga que essa tradição não seja verdade. Bom, mas também não existe nenhum documento que lhe dê mais valor do que a pura força da tradição. O que objetivamente se pode dizer hoje é o seguinte: as cidades de Guimarães, de Coimbra e de Viseu reclamam para si a glória de terem sido a pátria do primeiro rei de Portugal. Olhem, se isto fossem sondagens, eu diria que nesta altura 90% dos votos vão para Guimarães, 7% podem ir para Viseu e aí 3% para Coimbra. Mas é por isso inteiramente justo que a cidade de Guimarães preste as suas homenagens a Dom Afonso Henriques, que é quem ocupa o primeiro lugar no longo rol dos vimaranenses ilustres. E a cidade tem sempre sabido prestar essa homenagem. Olhem, no final do século XIX, exatamente no ano de 1887, o escultor Soares dos Reis, que era então um escultor famoso, fez esta estátua. Passaram mais de 100 anos, exatamente 114, e a Câmara encomendou outra estátua a um outro escultor igualmente famoso. Eu pedi aos meus colaboradores de estúdio que as colocassem bem lado a lado, apesar delas hoje estarem em pontos muito opostos da cidade. Mas têm-nos aqui, uma ao lado da outra, para que cada senhor telespectador possa formar a sua própria opinião. Olhem para os dois monumentos. Eu acho que a diferença principal
é terem entre si o intervalo de 114 anos. Parece que entre 1887 e 2001 não houve ideias nenhumas. Foi só a linguagem que mudou. Aqui nasceu Portugal. Esta frase está escrita na muralha da Torre da Alfândega, da muralha de Guimarães. A verdade é que aquilo que ele diz é verdade. É verdade. Mas também seria verdade se estivesse escrita nas vilas arraianas de Monção, de Valença, de Melgaço, em toda a raia portuguesa, onde os homens dormiam com as armas ao lado para defender a independência nascente. Portugal nasceu aqui, mas também nasceu em Braga, onde os arcebispos conspiraram juntamente com Dom Afonso Henriques para que Portugal fosse verdade. Ou no Porto. E foi no Porto que nasceu a palavra que nos batizou, Portus Cale. E em Coimbra, onde foi aclamado o primeiro rei popular, o rei da dinastia de Viz, e onde o rei Dom Afonso Henriques quis ter a sua morada para sempre. E em Leiria, onde pela primeira vez o povo teve voz nas cortes, e em todo esse imenso litoral, nessas praias, de onde os mariantes trocaram a vida pela aventura, a aventura que trouxe a glória a Portugal, e até mesmo em Lisboa. Em Lisboa, de onde partiu Vasco da Gama e onde hoje se canta ao fado. Portugal nasceu em toda a terra portuguesa, mas num sentido literal e local. Quero dizer-lhes que aquela expressão tem inteira razão de ser. Foi realmente em Guimarães que se viveram as horas decisivas que fizeram de Portugal uma nação independente. Bom, isso liga-se estreitamente com o combate de São Mamede, um combate que houve aqui perto, na tarde do dia 24 de junho de 1128. Os filhos de Guimarães têm muito orgulho nesse combate e até lhe ergueram um monumento. Bom, o monumento é este. Infelizmente, foram fazer um monumento num lugar errado. Eu já uma vez num outro programa, acentuei isso, mas quero dizer-lhes que nem que este programa durasse 100 anos, eu repetiria isso 100 vezes, porque os portugueses têm o ouvido muito duro, para aprender coisas diferentes das que lhes foram ensinadas desde o tempo dos bisavós. O combate deu-se no século XII e uma crónica do século XII disse que foi no campo de São Mamede. Bom, mas depois, no século XIII, várias crónicas, no século XIV, mudaram o nome ao lugar. Em vez de dizerem que foi no campo de São Mamede, dizem que foi no campo de São Redanhas. O que se entende porque Redanha era uma palavra luso-espanhola, uma palavra que queria dizer, por um lado, vísceras, tripas, por outro lado, grandes feitos de valentia. E é claro, num campo de batalha onde houve grandes feitos de valentia, fizeram campo de São Redanhas. O que é que, olhem, os tempos passam, os tempos mudam e durante muito tempo já ninguém sabia onde era o tal campo de São Redanhas. Não sabiam, pronto. Bom, os sábios começaram a estudar
Não sabiam onde era, mas há aí um terreno a que chamam Campo da Ataca. Ora bem, e aqui está, ataca, ataque, ataque, combate, combate, São Mamede. Bom, nem sequer se lembraram que no século XII ataca não tinha nenhum destes sentidos. Ataca queria só dizer encher, encher. E eu considero realmente isto uma vergonha nacional. Porque o mais genial e fiel de todos os nossos cronistas, o grande Fernão Lopes, deixou escrito numa obra célebre onde era o tal campo de São Redanhas. Era a meia légua de Guimarães, de quem vem do Porto para aqui. É realmente afrontoso que tenham ido fazer o monumento no lugar exatamente às avessas, ao norte da cidade e não ao sul, no sentido do Porto. E isto só pode ter uma explicação. É que quem decidiu onde se fazia o monumento nunca tinha lido o Fernão Lopes. Bom, e isso é que não pode ser. Para escolher monumentos é preciso saber alguma história. E quem em Portugal nunca leu o Fernão Lopes não sabe história nenhuma. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.